Então, galerinha do sexto ano, né? Estamos aqui, mais uma aula. A aula de hoje a gente vai estudar sobre o tempo, né? Como a gente observa aqui, o tempo atmosférico e o clima, né? A nossa aula de hoje do sexto ano, né? Nós vamos estudar essa aula aqui. Então, a gente vai observando, né? O tempo, né? Atmosférico, né, e o clima, né? Então a gente vai observar que o tempo, né, ou seja, é o estado, né, momentâneo, né, nas condições atmosféricas em um determinado local. Já o clima, ele é definido, né, pelo registro, né, de estudo, né, do conjunto das condições, né, do tempo atmosférico, né, que ocorre em determinado lugar, né, durante certo período, né? Como a gente observa aqui nessa imagem, né? Aqui a gente vai observar que nessa fotografia, né? A gente observa, né, uma pesquisadora, né, observando as condições do tempo na atmosférica na Eslovênia em 2017. E aqui a gente observa que é a pressão atmosférica, né, que é força, né, exercida, né, pelos gases atmosféricos sobre, né, a superfície terrestre. A pressão atmosférica, né, ela varia, né, de acordo com a altitude, né? Quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica, né? E vice-versa, né? Então, para a gente entender, né, essa questão do tempo, ou seja, é preciso, né, que o tempo atmosférico e o clima, eles são diferentes, né? Por exemplo, né, quando a gente olha para uma janela, como está o tempo hoje, né? Se está chovendo ou faz sol, né? Se está frio ou calor, né? A sua resposta, né, já explica, né, que o tempo, que é o tempo atmosférico, né? Quando você olha pela janela da sua casa, que observa que está chovendo, ou que está fazendo sol, ou que está fazendo frio ou calor, né? É o tempo atmosférico, ou seja, é o estado momentâneo, né, das condições atmosféricas, né, de um determinado local, como a gente observou aqui, ou seja, o tempo ele é um estado momentâneo, ou seja, das condições atmosféricas em um determinado local. Já o clima, né, ele é definido, né, pelo registro, né, de estudo do conjunto das condições de tempo no atmosférico que ocorre, né, em determinado lugar durante certo período, né, de tempo, no mínimo, né, ou seja, 30 anos, para poder ser diagnosticada a mudança climática, de um clima. Para avaliarmos as condições do tempo, são medidos, né, os totais de pluviosidade, né, quantidade de chuva, granizo até neve, né, que se precipita. A temperatura, né, mais alta ou mais baixa, né, proporciona, respectivamente, né, mais calor ou mais frio, né? A velocidade, constância, né, dos ventos é denominada de pressão atmosférica, né? E a unidade do ar é a quantidade, né, de água em forma, né, de vapor presente no ar. Então, são questões, né, do tempo atmosférico. E aqui a gente vai observar ou seja, a atmosfera terrestre. Então, aqui a gente observa aqui como ela está dividida, né? Ou seja, a gente observa que a atmosfera terrestre ela vai estar dividida em exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. Então, quando a gente observa essa parte, a troposfera é a altitude entre o zero, né, e aproximadamente 16 quilômetros, ou seja, de altura aqui, né? Ou seja, principais características, né, da camada inferior, né, da atmosfera, ela é onde se encontra, né, cerca de 75% da massa de gás da atmosfera, do vapor de água, né, e da poluição do ar. É nela que vemos, né, e onde, né, também acontece, né, a maior parte, né, dos fenômenos que caracterizam, né, as condições de tempo atmosférico, né, como a formação, né, de nuvens,
chuvas, vento, entre outros, né? Sua temperatura, né, diminui conforme, né, aumenta a altitude, né, ou seja, em medida, 6,5 graus Celsius, né, a cada quilômetro. Então, aqui a gente observa a característica, né, ou seja, da troposfera. E, ou seja, a gente observa que a altitude está relacionada entre 0 aproximadamente a 16 quilômetros, né, de altitude. Já a estratosfera, a gente vai observar no final da troposfera, né, até aproximadamente, ou seja, 50 quilômetros de altitude, ou seja, a estratosfera ela vai se iniciar quando termina, né, a troposfera. Então, ela vai ter o quê? Em torno de 50 quilômetros, né, de altitude. As principais características, né, da estratosfera. Nesta camada se encontra-se a maior parte, né, do ozônio, ou seja, presente, né, na atmosfera, gás, né, que absorve parte, né, dos raios ultravioletas, né, do Sol. Por esse motivo, né, a temperatura nesta camada se eleva, né, conforme aumenta, né, a altitude. Já a mesosfera, a gente observa que a altitude, né, do final da estratosfera até aproximadamente 90 quilômetros, ou seja, daqui, ou seja, se inicia no final, né, da estratosfera e tem em torno de 90 quilômetros, ou seja, as suas características, né? Nesta camada, as temperaturas diminuem conforme aumenta, né, a altitude, né, atingindo cerca de menos 133 graus Celsius aos 90 quilômetros, né? Isso aqui é a mesosfera. E a termosfera, que do final, né, da mesosfera até aproximadamente, ou seja, 500 quilômetros. Então, as principais características nesta camada percorrem onde as ondas, né, percorrem as ondas, né, de radiotelefonia, né, nela a temperatura, né, aumenta conforme se eleva a altitude. E a exosfera, né, ou seja, a exosfera, a altitude acima, né, da termosfera, sem limite, né, definido. As principais características, né, da exosfera, nesta camada, o ar torna-se tão rarefeito, né, que vai desaparecendo, né, ao atingir o espaço sideral. Então, aqui a gente observou, né, ou seja, a atmosfera terrestre, ou seja, tem troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, né? Então, a gente observa que a atmosfera terrestre, ela tem a interação, né, dos elementos atmosféricos, né? Que são, né, as temperaturas, a pressão e a umidade, né? Caracterizam, né, as condições do tempo e do clima em nosso planeta. A atmosfera terrestre é formada, né, por esse conjunto, né, de gases, né, que envolve o planeta. Esses gases, né, são importantes, né, para a vida na Terra, pois absorvem, né, a radiação solar, aquecendo, né, a superfície por meio, né, da retenção de calor, proporcionando, né, uma temperatura favorável para o desenvolvimento, né, da fauna e da flora. A atmosfera terrestre, né, ela apresenta variações de temperatura, né, e composição que distingue, né, as camadas, como a gente observou aqui, as camadas, né, da atmosfera terrestre. Nesta aqui a gente vai observar a questão, né, os ventos, né, da atmosfera, né, ou seja, aqui os ventos na atmosfera, ou seja, nesse cubo, né, a gente observa aí a alta pressão e a baixa pressão, né, que a gente observa. Então, quando a gente observa os ventos na atmosfera, né, como a gente observa aí, né, conforme, né, a gente viu anteriormente, na troposfera, né, que ocorre grande parte, né, dos fenômenos, né, que definem como o tempo atmosférico, entre eles, né, o vento. O vento, né, é o ar em movimento. A diferença entre pressão e temperatura, né, interfere, né, no deslocamento do ar, que determina a localidade, né, o esquema, né, como a gente observa aí,
mostra como o vento se desloca, né, em escala local, né, ou seja, de modo geral, os ventos se deslocam, né, de gases de alta pressão, né, para as baixa pressão, ou seja, as chamadas, né, áreas dispersoras, né, de ventos em direção às receptoras, né, ou seja, aí a gente observa, né, que os ventos, eles são, em geral, se deslocam de áreas de alta pressão para as áreas, né, de baixa pressão, né, e os ventos também se deslocam em escalas, né, global. As três grandes, né, correntes de vento na atmosfera, né, terrestre formam o que chamamos, né, de circulação geral, né, da atmosfera. Então, ou seja, o vento ele se desloca, né, em escala global, né, e as três grandes correntes de ventos, a gente observa aí quais são essas três correntes de ventos, né? A gente observa aqui as correntes de ventos globais, polares, a gente observa a oeste e a lícios, né? Então, a gente observa que as correntes de ventos polares, né, partem dos polos, né, ou seja, dos polos, em direção, né, aos trópicos, a gente pode observar. Já a corrente de ventos do oeste, eles partem, né, dos trópicos em direção aos polos. E já as correntes de ventos assírios, né, elas partem, né, dos trópicos em direção à linha, né, do Equador, como a gente observa. Devido ao movimento, né, de rotação da Terra no hemisfério norte, os ventos, né, de circulação geral da atmosfera se movem, né, no sentido nordeste-sudoeste, né, ou seja, no hemisfério sul, no sentido sudeste-noroeste. Entre esse fenômeno, né, chamado de efeito, né, de Coriolis, né, ou força de Coriolis. Então, aqui a gente pode observar a questão dessa formação aqui dos ventos, né, os ventos na atmosférica. E a gente vai observar os climas, né, pelo mundo, né, como a gente, ou seja, os climas, né, ele interage com diferentes elementos naturais, né, ele influencia, né, por exemplo, o desenvolvimento da vegetação, o regime dos rios, as formas do relevo, entre outros elementos, né, da natureza. Para compreensão, né, interação, né, entre o clima e outros elementos naturais, né, determinado, né, local. É preciso, né, conhecer as características, né, dos diferentes tipos, né, de clima no mundo, né, que a gente observa os diferentes tipos de clima no mundo, né, ou seja, nós observamos clima equatorial, clima tropical, clima subtropical, clima temperado, clima mediterrâneo, clima desértico, né, clima semiárido, clima frio, clima polar e o clima frio, né, de montanha, né? Então a gente observa aqui nesse globo, ou seja, os diferentes tipos de climas, né, em cada região, né? Ou seja, cada região do nosso planeta, seja continente do nosso planeta, nós vamos ter diferentes tipos de clima, né? Quando a gente observa aqui, ó, aqui é o mapa do Brasil. Então, quando a gente observa aqui o mapa do Brasil, a gente observa algumas características de clima existente no Brasil. Então, a gente vai observar por essas cores aqui, ó. De acordo com essas cores, a gente vai ter, né, um entendimento de quais são os climas, né, que predominam, né, no território brasileiro aqui. Então, a gente observa que no Brasil nós vamos ter o clima equatorial, né, que são altas temperaturas e chuvas durante a maior parte do ano, né, que nós observamos nessa região, aqui na região norte, né, região amazônica, né, vai ser clima equatorial. Nós vamos observar essa parte aqui do norte também do Brasil, aqui pegando centro-oeste e nordeste, nós vamos ter o clima subtropical, né, que são duas estações bem definidas, verão, né, verão com muita chuva e o inverno seco, né, ou seja, assim, não, professor, você disse que no verão, aqui pega o nordeste, o clima tropical, é assim, mas porque no clima tropical chove no verão e o inverno é seco? É porque a gente caracteriza, né, o período
chuvoso no Nordeste, né, como inverno, né, mas quando a gente vai observar nas estações do ano, né, é verão, entendeste? E outras questões que a gente observa também no mapa do Brasil, de clima predominante no Brasil, é o clima semiárido, que a gente vai observar aqui no Nordeste, né, ou seja, no sertão nordestino, que são altas temperaturas, né, e pouca chuva, né, durante o ano. E o outro clima que predomina, né, nossa região é o clima subtropical, ou seja, o clima subtropical são altas temperaturas, né, e chuva durante a maior parte do ano, né, no inverno e no outono, né, pode ocorrer temperaturas baixas. Então, aqui nós observamos que são diferentes tipos, né, de clima existente no mundo, né, ou seja, nas regiões, por exemplo, clima polar, né, que o clima, regiões polares, né, ou seja, nós vamos observar os climas frios, né, de algumas regiões, climas muito frios, né, ou seja, os climas de montanhas, né, que a gente observa, as áreas montanhosas, né, então aqui são diferentes tipos de climas que a gente observa pelo mundo, né, a gente observa também que a clima desértico, né, ou seja, a gente observa algumas partes, né, na América que é o continente americano, né, a gente vai observar alguns tipos, né, de clima desértico, né, que a gente vai observar na África, a gente vai observar aqui também na Ásia, né, ou seja, alguns na Oceania, né, ou seja, alguns tipos de climas desérticos, né, que a gente observa nesse globo, né, a questão climática do mundo, né, os tipos de climas no mundo. E aqui a gente vai observar, né, os climogramas, né, ou seja, cada tipo de clima, ela apresenta, né, características próprias, né, de temperatura e precipitação no decorrer do ano, né. Algumas são mais quentes e outras são mais chuvosas. Uns têm períodos mais frios, outros, né, apresentam épocas mais secas, né, as características, né, de temperatura e pluviosidade, né, a chuva de um tipo de clima, né, pode ser registrada, né, em um gráfico, né, que como a gente observa, o gráfico é um climograma. Nesse tipo de gráfico, né, são representadas a quantidade de chuva e a temperatura, né, que são verificados em determinado local, né, no decorrer do ano. Por meio do climogramas, né, podemos identificar quais são os meses, né, do ano que as temperaturas, né, permanecem mais baixas e mais altas, né, e também os meses em que há maior ou menor precipitação de chuvas, né, como a gente observa aí nesse gráfico, né, ou seja, nesse climograma, né, podemos analisar eles, né, e entender as informações deste climograma, né, ou seja, a gente pode observar que aqui é um climograma, né, de Goiânia, Goiás, né, que é um climograma de Goiânia, Goiás. A gente observa que é o eixo, né, de precipitação indica, né, a quantidade de chuva, né, em milímetros. Aqui é a precipitação, ou seja, em milímetros de chuvas, né, durante o mês. O eixo da temperatura, né, indica, né, a temperatura em graus Celsius, né, que são essa aqui que a gente observa. Deste lado, nós vamos ter a precipitação chuvosa, do outro nós vamos ter a temperatura em graus em Celsius, né? As barras, né, azuis mostram, né, a quantidade média de chuvas que ocorre, né, em cada mês, e a linha vermelha, né, ela mostra a temperatura média registrada em cada mês, como nós observamos aqui. Então, aqui nós vamos ver que nesse tipo de clima, desse climograma aqui em Goiânia, nós vamos observar que o mês de janeiro, fevereiro, março e abril, né, são meses bem chuvosos, né? Chove bastante. Já no mês a partir de maio até setembro, a gente vai observar uma diminuição, né, da precipitação chuvosa. Ou seja, de outubro a dezembro, nós vamos observar que há de novo, né, o aumento, né, da precipitação chuvosa de novo, né? E a gente observa aqui também a questão das temperaturas, né, de cada mês, né? A gente observa, por exemplo, né, ou seja, a temperatura, né, da região
ela está mais ou menos em que? 25, né? Ou seja, 25 graus Celsius, né? Se a gente for observar essa linha vermelha aqui, ou seja, pouco mais de 25 graus Celsius, né? 25 graus Celsius é a temperatura em média anual dessa região aqui, né, de Goiânia, né, Goiás, como a gente observa aqui nessa questão, né, ou seja, a observar, né, o climograma, né, que possibilita, né, melhorar o conhecimento, né, sobre as características climáticas, né, do município de Goiânia, que se apresenta, né, um clima marcado, né, por duas estações bem definidas, uma mais quente, né, e chuvosa, entre os meses de outubro a março, né, e verão, né? E outra mais fria e seca entre os meses, né, de abril e setembro, né? Ou seja, que a gente observa que os períodos têm menos chuva. Embora essas sejam, né, as características climáticas, né, predominantes em Goiânia, isso não significa, né, que durante o verão, né, não possa haver dias mais frios ou que durante o inverno não possa existir dias mais quentes, né? Ou ainda que certos invernos não possam ser mais chuvosos e alguns verões mais seco, né, de acordo com esses climogramas aí que nós observamos. E a pluviosidade média, né, de janeiro, por exemplo, né, ela foi calculada somando-se, né, a quantidade de chuva que caiu nesse mês, né, nos últimos anos, e depois foi dividida, né, pelo número de anos, né, em que foram, né, feitas essas medições. Então, galerinha do sexto ano, essa foi mais uma aula de geografia. Bons estudos.